Hoje meu casamento chega ao fim por um motivo irreversível, a qual não apresentou melhora e não houve mudança. Desde o primeiro ano do meu casamento, eu sou vítima de violência doméstica. Não sei se você conhece essa jovem, ela se chama Carol. E até 2 dias atrás ela fazia dupla com o marido, o Diego. Então era a dupla Diego e Carol, muito conhecidos na Assembleia de Deus, ali na região mais sudeste do país. O que a gente vai mostrar para vocês agora é um drama que infelizmente não é só vivido pela Carol. Muitos artistas do meio gospel, muitos pastores, pastoras, até duplas, né, ligadas a esse meio gospel também, ou cantores gospel, enfim, passam pela mesma situação, vivem o mesmo drama e talvez por razões, muitas das vezes, semelhantes, acabam sustentando isso, vivendo isso, né, tolerando, aguentando durante muitos anos, até que um certo dia simplesmente não aguentam mais e fazem como fez a Carol. Ela disse que sofria agressões do marido desde quando casou. Desde o primeiro ano de casamento, a gente foi buscar essas informações aqui. Eles são casados há mais ou menos 6 anos. A gente vai ver o vídeo agora com o relato da Carol e depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Ou a gente vai assistindo e vou mostrando algumas imagens ao longo do depoimento dela, do casal ministrando nas igrejas. Ministrando, cantando, profetizando, revelando uma coisa de Deus, né? Uma coisa do céu. Mas a vida real do casal era isso que a Carol vai contar pra gente agora. Vamos acompanhar. Por muito tempo eu relutei para vir aqui falar com vocês, mas hoje eu sinto uma necessidade de me posicionar aqui nas minhas redes sociais. Ao longo desses últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens de vocês perguntando se eu tô bem. Algumas pessoas têm notado uma grande diferença em mim, enfim, no nosso comportamento. Então hoje eu vim aqui, decidi quebrar o silêncio, vim contar para vocês um pouco da minha história e um pouco do que vem acontecendo, né, nesses últimos meses, que também resultaram, claro, nessas mudanças que estão bem evidentes para vocês. E eu quero deixar claro que o principal motivo, o principal foco e o propósito desse vídeo não é trazer confusão e nem denegrir a imagem de ninguém. Hoje meu casamento chega ao fim por um motivo irreversível, a qual não apresentou melhora e não houve mudança. Desde o primeiro ano do meu casamento, eu sou vítima de violência doméstica e foi algo que eu sempre perdoei a vida toda. Foi algo que eu sempre fiz vista grossa. Nunca respeitei os meus limites por ser uma pessoa dependente emocional e dependente financeira. Eu me via presa naquela situação, super envolvida a ponto de pensar que minha vida não faria mais sentido se eu desistisse do meu casamento, a ponto de pensar que eu não seria mais feliz sem aquela pessoa. Eu me vi limitada e paralisada com toda a minha história, então eu achava que para mim não tinha mais jeito. Se eu me libertasse, se eu saísse daquela situação, nada mais para mim ia fazer sentido. Então, durante vários anos, eu sofri calada e não consegui dividir essa minha história com mais ninguém. Nunca compartilhei com nenhum familiar. E durante esse ano, infelizmente, eu sofri agressão por 2 vezes, sendo a última delas na presença dos meus músicos. 3 meninos, eles presenciaram tudo, eles viram tudo e eles foram testemunhas. E para mim, a última vez da agressão foi a virada de chave, onde eu comecei a olhar as coisas com outro olhar e onde eu decidi o que eu não queria mais passar novamente. Além da agressão física, eu fui vítima de abuso psicológico por várias vezes. Nesse mesmo dia que ele me agrediu pela última vez, ele disse assim: liga para sua mãe, ela vai poder te ajudar. Pede socorro para ela. Quem me acompanha aqui sabe que eu perdi a minha mãe, vai fazer 4 anos. E para mim é um assunto que ainda mexe muito comigo, que me deixa com certeza muito vulnerável. E naquele momento, quando ele falou isso, o meu mundo desabou. Após o dia da agressão, eu ainda assim permaneci. Eu era o tempo inteiro coagida a ficar, o tempo inteiro coagida a permanecer.
por várias questões também. No mês de setembro, eu recebi um telefonema e alguns materiais onde me comprovavam que ele estava tendo um envolvimento com uma outra mulher. Ele se relacionou com essa moça através de mensagens, ele trocou fotos íntimas com ela e quando abordado, quando questionado, ele disse que ele não traiu, porque a definição de traição para ele é só quando você consuma algo, né? Quando você se envolve pessoalmente e, enfim, a traição através de mensagens não existiu. Foi só apenas mensagens, foi isso que ele disse. E agora, nessas últimas semanas, eu acabei descobrindo mais coisas, mais conversas, mais envolvimento que ele teve com outras mulheres. Inclusive, uma delas ele confessou que saiu. E por fim, felizmente, finalmente, eu decidi me posicionar da forma correta. Procurei os meus pastores, os meus líderes, de forma responsável. Decidi me posicionar. E hoje, graças a Deus, eu estou livre. Decidi me divorciar. Decidi que eu não quero mais viver sobre um abuso psicológico, violência doméstica. É algo que eu não quero mais para minha vida. E hoje eu decidi também vir aqui e me posicionar com vocês para contar a minha história, para honrar o meu nome. Eu queria finalizar pedindo para vocês orações. Peço que não condenem ele, porque esse papel só cabe a Deus, não cabe a nós, né? Peço orações por mim, que agora vou seguir sozinha com meu filho. E nós precisamos muito das intercessões de vocês. E aí termina o posicionamento dela. Gente, você vê aqui que só no relato dela tem vários erros, né? Vários problemas, né? E quem sou eu para acusar, para apontar erro de ninguém? Mas a gente precisa comentar sobre o que ela está falando aqui. Eu vou fechar, antes de começar a fazer um comentário sobre isso, mostrando para vocês essa nota de esclarecimento que foi publicada no Instagram da dupla. Apagaram todas as fotografias, tiraram inclusive a foto do perfil e aí zeraram, deixando apenas essa nota de esclarecimento que diz assim: é com pesar que comunicamos o fim da dupla Diego e Carol, por motivo de foro íntimo, que já é de conhecimento de seus pastores e líderes. Queremos agradecer a todas as igrejas, congregações, gravadora e irmandade que os acompanharam e estiveram com eles ao longo desses 10 anos de ministério. Isso posto, a partir dessa nota e o fim da dupla, rogamos as orações e intercessões de todos pela vida de ambos e do pequeno Theo. São Paulo, 21 de dezembro. Assessoria jurídica, né? É quem assina. E aí, deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque, cara, é muito difícil, é muito delicado. Eu vou precisar que você tenha bastante atenção para o que eu vou falar, para você não entender errado, não interpretar errado. Eu vejo que a Carol, ela foi, com certeza, uma vítima de toda essa situação, com agressões. Se for verdade tudo que ela está dizendo, agressão, manipulação, né? Aquela ideia de que ela só vai viver, só vai ter as coisas, só vai poder ter o que ela quer se for ao lado dele. Talvez isso crie o próprio fato de serem uma dupla, estarem sempre viajando, então isso acaba piorando ainda mais, porque ela acaba se acostumando com aquilo e teme não ter mais aquilo, né? Imagina você estar de boa em casa hoje, e hoje eu tenho uma agenda para cantar, e eu vou cantar naquela igreja, e durante 30, 40 minutos de ministração, volta para casa com 2, 3 mil reais. A dupla não é tão conhecida assim, talvez seja por essa faixa de cachê que eles recebiam, 3, 4 mil reais. Quer dizer, voltar para casa com 4 mil reais depois de 40 minutos de apresentação é o equivalente ou superior a um salário médio de um trabalhador que trabalha de forma muito pesada um mês inteiro, né? E não ganha talvez metade disso que a dupla ganhava, eu imagino, em 30, 40 minutos de ministração, em um congresso, uma coisa ou outra. E como são da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tende a favorecer esse tipo de dupla, né? Quando o cara cai na graça dos pastores ou do pastor presidente, então tem sempre congresso acontecendo, você acaba entrando nessa lista de sempre ser chamado para ministrar. Então provavelmente, ao menos todos os finais de semana, a dupla tinha agenda, estava com uma gravadora interessante, então estava crescendo naquela região, já tem um caminho de cerca de 10 anos, então a dupla já estava caminhando bem, talvez uma música lá estourasse
no Brasil inteiro, e ela certamente vivia esse glamour, né, de estar sempre viajando com banda, com a sua equipe ali. Então, até isso acaba contando, né? É óbvio que isso não é tudo, mas faz parte. Então, perder isso é um problema. Ela acaba criando essa dependência. E aí ela tolera agressão, tolera um monte de coisa, e talvez até traições, como ela mesma falou aqui. Mas o que me deixa muito preocupado, cara, é que como que ela conseguia, né? Junto com o marido, os dois, veja, eu estou reconhecendo que ela, se tudo isso acontecia, ela era vítima, com certeza. Mas esse é o grande problema nessa galera, né? Passa por tudo isso, sofre tudo isso, apanha, outros batem e etc e tal, mas estão na igreja, estão no altar, estão profetizando na cabeça das pessoas, colocando a mão, impondo a mão na cabeça das pessoas, estão cantando em eventos que são de família, voltados para a família, para jovens, para casais, tendo a sua vida destruída. Isso que é absurdo de se imaginar. E quando ela fala, olha que loucura, né? Quando você vê essa nota que é datada de 21 de dezembro, 2 dias atrás, e ela diz que em setembro descobriu traição do marido, que a última traição, a última agressão ela apanhou na frente dos músicos, mas a dupla só acaba agora, dia 21 de dezembro. Entende? O problema aqui é que essa turma, e eu vou ter que generalizar, não trazendo para o balaio quem não vive assim, e é óbvio, né, que a maioria não vive assim, mas essa turma que vive assim não se preocupa com a igreja, não se preocupa com a noiva, não se preocupa com a igreja é só o seu ganha-pão, a igreja acaba sendo só o seu palco. Como que consegue subir no altar sabendo que o marido traiu? E aí ela começa o vídeo dizendo, vocês estão me achando estranha, tal, então estou dando uma justificativa para quem achou que a gente está estranho. Está estranho por quê? Sabe por que está estranho? Porque o casamento já tinha acabado faz tempo, né? Quantos meses deve fazer que esse casamento já acabou? Mas a dupla está no altar. A dupla tem agenda. A dupla tem um armário para encher, tem uma geladeira para encher. Então a gente não pode deixar o povo saber o que aconteceu. Então, mesmo se eu falar com meu marido, mesmo se eu conversar com ele, mesmo a gente dormindo em casas ou em quartos separados, mesmo a gente já estando com a separação de corpos, eu preciso mostrar para as pessoas que a gente está bem, ou que a gente ainda é um casal. Então isso se arrastou durante muito tempo. E aí, para fechar esse comentário, eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que mostram o casal. Nesse deve estar vendo algumas imagens do casal ministrando nas igrejas. Aqui é a imagem, por exemplo, do casamento deles, né? A imagem do casamento deles. E ela termina dizendo, não, mas não condenem ele. Ora, ela disse que falou com os pastores. Os pastores orientaram ela a procurar a delegacia, não? Se orientaram e ela não quis ir, aí é uma questão dela, né? Mas eu acredito que esse deve ser o primeiro ponto. Ora, ele te agrediu, agrediu. Tem prova? Tem o quê? Delegacia, minha amiga. Delegacia, boletim de ocorrência. Isso não pode ser tolerado, isso não pode ser tratado como algo espiritual. Não vamos orar por ele, porque só quem pode condená-lo é Deus. Como condená-lo é Deus? O cara agredindo, batendo na mulher na frente dos outros, inclusive me vem a interrogação, né? O que esses músicos fizeram quando ela apanhou na frente deles? Ficaram só olhando? Quero crer que não. Quero imaginar que não. Então ela termina o vídeo dizendo, não condenem ele. Mas e a parte que ela denuncia ele na polícia, na delegacia da mulher? Tem que ter essa parte. Se não fez, ainda está em tempo, né? Porque um homem que bate em mulher tem que ir preso urgentemente, não pode ficar fora das grades, tem que ir preso. Se o cara deixa de pagar a pensão, não vai preso, por que quando ele apanha, ele bate na mulher e a mulher apanha, ela também não tem coragem de denunciar? Bom, agora tá os dois separados, a dupla acabou, e sabe o que é o mais provável que vai acontecer? O mais provável que vai acontecer é os dois seguirem as suas carreiras solo. Daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, alguém lança um single, outro lança um EP, pronto, e vão tocar o barco. Por que eu digo isso? Porque essa galera do gospel, e agora eu vou generalizar, né? Os bons e os maus. A grande maioria acredita que essa fonte nunca vai secar.
que essa fonte nunca vai deixar de jorrar dinheiro, porque é um dinheiro muito fácil, seja para o pregador, seja para o cantor. Essa é a grande verdade. Entende? O cara que vai pregar e volta para casa com 10 mil reais. Eu estou falando do mediano, nem estou falando dos tops. De uma pregação, irmão. Essa é a média hoje. Quem é pastor e convida essa galera para pregar em congresso sabe disso, né? Fora hotel, avião e etc. Então essa galera diz: eu sei pregar, eu estou bem de saúde, então eu tenho uma chave, eu tenho a senha. E o que revela, então, né? Esse é que acha que... Então essa galera acha que essa fonte nunca vai secar. E o que essa galera faz? Na verdade ela não faz, ela não se prepara para o dia de amanhã. Não investe, sabe, em um patrimônio. Essa turma prefere comprar roupa de luxo, bolsa, sapato, moto cara, carro caro, pega 600, 700 mil e compra um Porsche. Nessa vibe, assim, é por aí que essa galera caminha, né? No máximo compra uma casa. E quando compra uma casa é num condomínio caríssimo, que tem que pagar por mês uma nota para poder manter. E por aí vai. Então não estuda, não se prepara, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Então essa dupla provavelmente também seguiu o mesmo caminho, né? Não criou, não fez um investimento, não montou um negócio, não montou um plano B. E aí quando a dupla termina, qual o caminho que tem? Talvez, e só talvez, esse posicionamento dela seja para manter o legado, seja para manter a sua carreira agora solo, né? Teve uma dupla não, tinha um casal que tinha um Instagram, um perfil grande nas redes sociais, chamado Coisas Pra Crente. Lembra disso? Que era uma cantora, né? Jaiane, alguma coisa assim, e o marido bombavam, era uma coisa extraordinária. Ela quando casou, foi transmitida ao vivo, bombou, foi uma coisa de louco. Inclusive com contrato com a MK depois disso, né? Foi uma coisa bem extraordinária. Ela casou cantando música pentecostal. Quem é do manto, né? Do reteté, quem acompanha vai lembrar disso aqui. Comenta aqui se você lembra desse episódio. Veja como acabou. Era lindo o casal, a dupla fazia live quase todo dia, bombava de gente. Terminou com agressão. Ou, não sei, alguma coisa lá, ele fazendo, na verdade, vários vídeos, né? Vários stories, ela tentando cortá-lo com a faca, dizendo que estava parecendo uma loucura. Depois ela faz o quê? Pouco tempo depois se separa, ela casa com outro camarada e já aparece cantando também, fazendo a sua carreira solo. E ele parece que mudou de fruta, né? Começou a gostar de uma fruta diferente. É o que a gente está vendo nas redes sociais dele. Mudou de lado. Mas é isso, né? É só fantasia, irmão. Aquelas pessoas ali que a gente vê, os famosos que estão no altar, e infelizmente aquilo ali é holograma, eles planejam aquilo ali, né? É um personagem que eles montam e nos mostram. E muita gente diz: meu Deus, que casal abençoado. Tem um casal do Sul aí, bem famoso no mundo gospel, no auge. O cara é extremamente ciumento, profundamente ciumento, a ponto de que quando termina o show já vai puxando a mulher, não tira foto com ninguém. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse casal que está estourado aí. Estouradíssimo. Você deve conhecer quem é. Então, em breve traremos notícias sobre... Queira Deus, eles não vivam dessa forma, né? Com agressões e etc. Sejam só uns ciúmes, como todo mundo sabe que é. Principalmente quem está próximo ali. Então, o que a gente está vendo nesse casal agora, na Carol e no Diego e na Carol, é isso, né? Eles se esconderam o quanto puderam, até o ponto que não puderam mais esconder, porque as pessoas começaram a perceber, os músicos viram e não tinha mais como esconder. Mas se as pessoas não tivessem desconfiado, se o negócio não tivesse sido tão quente, ficariam até daqui a 10 anos fingindo que estavam casados, que estavam bem. Para fechar, vou dar mais um exemplo, né? Lembra da Lauriette e do Magno Malta nas eleições de 2018? 2018, né? 2018, quando a Lauriette perdeu as eleições, inclusive disputou, não, ela ganhou, na verdade ela ganhou e o Magno perdeu, né? O Magno não foi eleito senador. A história foi simples, eles passaram todo aquele ano da eleição separados, mas fazendo diversos eventos no trio elétrico, em rádios que eles tinham lá, até tem no Espírito Santo, como se fosse um casal. E aí depois que terminam as eleições, em fevereiro do ano seguinte,
A Lauriette dá uma entrevista e diz que estava separada dele há quase um ano, que havia descoberto traições e não sei o que, que ele traía ela com uma loira e aquela coisa toda, que já não morava junto há muito tempo. Mas estavam nas igrejas, estavam nos shows, nos eventos gospel, nas rádios, juntos. Por quê? Porque tinham um interesse em comum, vencer as eleições. Lembram disso? Então, esse caso aqui, eu quis fazer questão de trazê-lo para a gente entender o que acontece no mundo gospel atualmente. Casais que não são mais casais, ou casais que vivem um verdadeiro inferno e que estão no altar, impondo as mãos sobre você e sobre a sua família, impondo as mãos sobre o teu casamento, abençoando você. Pode jorrar alguma coisa boa de alguém que está adoecido? Não. Então, eu encerro esse vídeo. Se a Carol chegou até aqui dizendo, minha querida, vá para a delegacia, está em tempo ainda, registre um boletim de ocorrência, não deixe esse camarada impune. Essa historinha de que Deus é quem vai julgar, se foi seu pastor e sua pastora que orientou, está errado. Eu quero crer que seus pastores orientaram você a procurar uma delegacia urgente, quero crer que fizeram, se não fizeram, tem coisa errada aí, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, vocês podem comentar o que vocês acham disso. Vocês acham que ela fez certo em expor essa situação agora? Ou de repente ela poderia ter simplesmente se separado e vida que segue, sem ter que fazer todo essa exposed, né? Comenta aqui o que vocês pensam de tudo isso. Se inscreve, ativa a notificação. E se você gostou dela ter feito isso, deixa o teu like, né? Deixa o teu joinha. Aqui do lado vão aparecer mais 2 vídeos. Se você quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, tá aqui. É só você clicar e continuar vendo aquilo que a gente tem publicado recentemente.